no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Cresce as pressões dos governadores e prefeitos para o governo federal abrir os cofres e liberar dinheiro para os municípios e estado pagarem o piso salarial da enfermagem. A conta, que está longe de ser fechada, gera frustração para profissionais da enfermagem, enfermeiros, enfermeiras, técnicos e também parteiras. O governador Elmano de Freitas fez um apelo nesta terça-feira para prefeitos e representantes das entidades da enfermagem se unirem, não apenas no Ceará, mas em todo o Brasil, para buscar caminhos que garantam a viabilidade de recursos da União para o pagamento dessa conta. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. O piso salarial para os profissionais da enfermagem é uma das inquietações entre governadores e prefeitos, porque os estados e municípios não dispõem de recursos para bancar a conta. Segundo cálculos da CNM, Confederação Nacional de Municípios, a conta para as 5.568 cidades brasileiras é superior a 10 bilhões por ano. O dinheiro foi garantido com a aprovação de um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, mas os recursos estão longe de cobrir o volume de despesas com um novo piso salarial. O deputado federal Mauro Filho, do PDT, espalhou placas de outdoors em cidades do interior do estado e da Grande Fortaleza para dizer que garantiu o dinheiro para o pagamento do piso salarial dos enfermeiros, auxiliares, técnicas e parteiras. A realidade, porém, é diferente e entre gestores estaduais e municipais o discurso é uniforme. Não existem verbas suficientes para o pagamento dos novos salários. Um exemplo que contraria o discurso do deputado federal Mauro Filho. A Prefeitura de Fortaleza receberá como ajuda do governo federal o valor mensal de 10 milhões, enquanto a cidade de Grangeiro, na região do Cariri, receberá R$ 2.900, valor inferior ao salário de um enfermeiro. O piso salarial para enfermeiros foi fixado em R$ 4.750. De 3.325 para técnicos de enfermagem e 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras. O discurso dos governadores e prefeitos retrata uma realidade, e nessa terça-feira o governador Elmano de Freitas voltou a expor preocupação com essa conta. Elmano, que é aliado do presidente Lula, afirmou que é necessário que o governo federal refaça a portaria que define os valores a serem repassados a estados e municípios para garantir a aplicação do piso para os profissionais da enfermagem. O governador cearense disse ainda que é absolutamente inviável aos prefeitos cumprirem a lei do piso e que, nesse momento, governo do estado, prefeitos e representantes da categoria precisam se unir e dar as mãos na busca de uma solução para o impasse. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Uma conta, Beto Almeida, longe de ser fechada. Falamos com frequência sobre esse assunto porque está na pauta política desde o ano passado, quando o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei instituindo o piso salarial de R$ 4.750 para os enfermeiros, para as enfermeiras, e de lá para cá tem sido polêmica. O Congresso Nacional aprovou a lei, o então presidente da República, Jair Bolsonaro, a sancionou e depois veio aquela pergunta: de onde virá o dinheiro para pagar essas contas? Porque de lá para cá, os prefeitos e mais recentemente os governadores sentem de perto que a ausência, que a falta de dinheiro inviabiliza o cumprimento de uma lei que gera polêmica também no Supremo Tribunal Federal, porque é questionada pela Confederação Nacional de Municípios, CNM, e também pelos representantes das entidades filantrópicas da área da saúde, que alegam que não dispõem de condições para pagar essa conta. O piso salarial deveria ter entrado em vigência no início de janeiro. Houve protelação na implementação dessa lei e o Congresso Nacional recorreu à aprovação de uma emenda à Constituição Federal para dizer de onde sairiam os recursos para a União transferir essas verbas para os estados e os municípios. Na hora da conta ser fechada, jornalista Beto Almeida, os prefeitos disseram que o dinheiro a ser repassado neste ano, totalizando
3 bilhões de reais para 5.568 prefeituras é insuficiente. Representa menos de 1/3 do valor mínimo que as cidades brasileiras precisam para pagar o justo piso salarial dos profissionais da enfermagem. E essa conta vai ser aberta, vai continuar aberta até quando, jornalista Beto Almeida? Bom dia! Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luziano. Bom dia aos ouvintes. O governador Elmano Freitas, Luziano, já externou uma preocupação que é dele enquanto governador, mas que também se estende, claro, à situação dos demais governadores e também prefeitos municipais. E ele defende o óbvio. O governo federal vai ter que rever a portaria que liberou o crédito extra de 7 bilhões e 900 milhões de reais para o pagamento do novo piso salarial dos enfermeiros, porque o valor liberado é insuficiente para cumprir o pagamento na integralidade do piso para os profissionais, imagine aí, do setor público, principalmente daqueles, claro, e das entidades filantrópicas. Olha, Luziano, a gente tem que entender aqui o seguinte, agora o momento não é nem de se encontrar culpados, o momento agora é de ver o seguinte, primeiro, a gente tem que entender que esses recursos foram recursos extras. O que vai estar em discussão para o ano que vem vai ter que entrar dentro da discussão da formação do Orçamento Geral da União para 2024. O problema é que, por lei, o piso dos profissionais de enfermagem, já eram para estar sendo plenamente executado, e isso não está sendo feito. A CNM botou a boca no trombone, reclamou que não havia condições e, de fato, esse exemplo citado na matéria, Grangeiro receber R$ 2.900, o município de Grangeiro, mês, isso é mês. Não paga a metade do piso salarial de um profissional, Exatamente. De um enfermeiro, de uma enfermagem. Que é 4.750? Porque o valor é R$ 4.750. R$ 2.900, quando eu falo assim, é menos da metade, porque se você incorporar os encargos sociais, esse valor vai a R$ 8.000, esse valor de R$ 4.750. Pelo menos é um teto que eu não fiz os cálculos aqui na ponta do lápis, mas com os encargos sociais, esse custo mensal chega perto dos R$ 8.000. Então, é uma conta difícil de ser fechada. Quando você fala assim, Beto Almeida, não é hora de encontrar culpados pelo buraco que existe aí nesse orçamento com o objetivo de pagar o piso salarial da enfermagem. Mas sempre tem aquela história, quando se faz o dever de casa, a conta fica mais fácil de ser definida. O Congresso Nacional aprovou a lei em 2022 sem apontar como os municípios e os estados, assim como a União, iriam pagar essa conta. É verdade. E hoje, neste momento, aí tem uma frustração grande para os profissionais da enfermagem e, simultaneamente a esse debate, a essa discussão, Beto Almeida, já tem outro projeto também tramitando na Câmara Federal, já aprovado pelas comissões técnicas, que institui o piso salarial dos profissionais da assistência social. Valor R$ 5.500. Esse projeto é de autoria de um cearense, do deputado federal do PSD, Célio Sturdat. Mas o Congresso Nacional, Beto Almeida, não pode ficar jogando para a plateia para agradar a uma outra categoria, sem que haja um caminho seguro de origem do dinheiro para o pagamento desses benefícios sociais. Porque só jogar, e os prefeitos, como você bem disse, tem razão quando argumentam que esse dinheiro, no caso da área da saúde, da enfermagem, é insuficiente para pagar o salário. Claro, eu faço essa observação, mas em muitos municípios existem excessos de gastos em determinadas áreas que, se houvesse uma maior racionalização das verbas, sobraria mais dinheiro para obras e ações de benefício da população. Agora, Beto Almeida, entre os 184 municípios do Ceará, quantos decidiram pagar o piso salarial, independente desse confronto, dessa polêmica, dessa minguada transferência de dinheiro do governo federal para essa finalidade, ou seja, para o pagamento do piso salarial? Hoje nós temos atualmente, 12 municípios
que já começaram a pagar o novo salário dos profissionais de enfermagem, apesar dessas dificuldades na implementação. Aí vai passar para 13, porque ontem à tarde o prefeito de Caucaia, Vitor Valim, anunciou que já encaminhou um projeto para a Câmara Municipal de Caucaia, onde os vereadores deverão também aprovar esse projeto do Executivo, propondo o pagamento do piso salarial. Quais são os 13 municípios, municípios, Beto? Vamos lá. Aquirás, Cedro, Cruz, Eusébio, Hidrolândia, Itarema, Monsenhor Tabosa, Morrinhos, Pacatuba, São Gonçalo do Amarante, Tauá e Tianguá, e mais Caucaia, acrescentando aqui o município de Caucaia, porque ainda ele não implementou de fato, porque mandou ontem o projeto para a Câmara Municipal. Então, assim, claramente esses municípios, alguns aqui têm bons repasses. Por exemplo, no caso de Aquirás, R$ 328.743, mas isso é o repasse total, tá? E aí por mês. Por mês. Aí você vai ter que dividir agora até o final do ano, porque na realidade, por que eu estou dizendo até o final do ano? Porque quando chegar janeiro, aí já entra uma outra realidade, que é os novos valores que vão estar incluídos no Orçamento Geral da União. Seja como for, a gente percebe claramente, Zeno, o seguinte: houve um esforço de se encontrar esses recursos extras. E de onde é que estão vindo esses 7 bilhões e 900 milhões de reais? Exatamente dos fundos constitucionais que haviam sido criados e que tinham reservas e foram buscados de lá. Agora, é inadmissível também, eu vejo, que o Ministério da Saúde, ao fazer essa divisão, não perceba claramente que não dá para mandar para um município R$ 2.900 para complementar o pagamento de salário. Mas aí é que tá, jornalista Beto Almeida, a divisão, você acaba de revelar o valor. A divisão foi feita com base no que estabelece uma decisão do Congresso Nacional. O dinheiro dos fundos, os deputados federais e os senadores sabiam que esses fundos tinham uma verba, um volume insuficiente. O presidente para Lula pagar. disse na Bahia, jornalista a visita dele na Bahia, ele disse: nós vamos, olha a palavra do presidente Lula. A palavra do presidente tem valor mais não, Zenu? Se não tiver, diga, se for igual uma moeda, porque ele disse claramente lá na Bahia: nós vamos resolver esse problema da enfermagem. Fiquem tranquilos. Quem garante é o presidente Lula. Declarações feitas, esforço está sendo feito para o pagamento da conta. Então é isso que eu estou querendo dizer. E o que eu quero dizer, Beto Almeida, se você disse aqui que o Congresso Nacional aprovou uma emenda constitucional dizendo que tem 7 bilhões de reais para a União repassar, para o Ministério da Saúde repassar para estados e municípios pagarem o piso salarial, quando é feita essa divisão entre 27 unidades da federação, entre 5.568 municípios brasileiros, vai faltar dinheiro, como por exemplo, lá em Grangeiro, pequena cidade da região sul do Ceará, R$ 2.900 por mês, não paga nem o piso salarial de um auxiliar de enfermagem, apenas para fazer essa correção, porque você já estava entrando na emoção. Não, tô entrando em emoção. Correção, não. Porque é matemática. Se nós temos 7 bilhões de reais para dividir entre 27 estados brasileiros, entre 5.568 municípios do país, vai faltar dinheiro. Vamos virar... É porque você está colocando, Zé, uma coisa, o seguinte... eu não estou colocando, não, Beto. Eu estou fazendo... Eu peguei a caneta aqui e fiz a matemática. Acabou de dizer, Zé, vai pedir ao governo federal que seja refeita a portaria, porque a portaria não atende aos municípios. Aí, quer dizer, ele podia dizer... O Elmano podia ter dito assim: eu vou, então, pedir ao Congresso Nacional que refaça tudo, porque eles eram... Nos a responsabilidade também... Não, jornalista Beto Almeida, o que eu quero dizer é que o governo federal, os governos estaduais e municipais estão aí, no caso da União, cumprindo uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Agora, aí o governo não tem responsabilidade. Jornalista Beto Almeida... Vamos pro intervalo. Não, jornalista, só para você fazer a matemática. Pega 7 bilhões de reais que você acaba de dizer que o Congresso Nacional aprovou por meio de uma Constituição para serem distribuídos entre os estados e municípios, para saber quanto sobra para cada município e para cada estado. Daqui a pouco vamos falar sobre outros assuntos, Beto Almeida, porque também tem problema, águas no meio do caminho. A transposição parece um balaio, uma cesta furada. Os canais não conseguem trazer águas para o Ceará nem para outros estados. Daqui a pouco muito mais para você, ouvinte internauta, tomando um pouquinho de água. Beto Almeida, para se acalmar. Muito bem, a gente volta já já.